Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. No nosso episódio de número 36, a gente vai falar sobre ilha de energia de 30 bilhões de dólares na Dinamarca, Reino Unido obriga novas casas a terem painéis solares, escala 6x1 e o que isso tem a ver com sustentabilidade. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação focada em projetos de impacto positivo e que também tem um podcast. Vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, e no LinkedIn também. Vocês também me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. E quem tá com a gente nesse episódio hoje é o Scorus. A gente sempre fala aqui, a gente sabe que a crise climática é um desafio enorme, mas a nossa ação individual, junto da ação de uma comunidade engajada, faz a diferença. Aliás, cobrar políticas de governos e transformações de empresas sem a gente mesmo adotar um estilo de vida que seja compatível com isso, com essas cobranças e essas transformações, pode parecer algo meio incoerente, né? E esse estilo de vida compatível, essa ação individual é exatamente a proposta do nosso parceiro nesse episódio de hoje. O Scorus é um movimento sem fins lucrativos que convida a gente a transformar a nossa pegada de carbono em uma força propulsora para a mudança. Quando a gente participa desse jogo, dessa competição saudável, a gente aprende sobre impacto ecológico das nossas escolhas do dia a dia e quais são as alternativas sustentáveis disponíveis. E a gente consegue fazer tudo isso através de uma calculadora mega intuitiva de pegada de carbono. E os participantes com os comportamentos mais sustentáveis são premiados em dinheiro todo mês. E além disso, o Scorus também apoia financeiramente instituições que estão na linha de frente da emergência climática, combatendo o desmatamento, trabalhando com agricultura regenerativa, economia circular, educação climática. Ou seja, tudo que é arrecadado volta para essa comunidade, seja para os participantes, seja para as organizações apoiadas. E você, impactado, está convidado a entrar para o time do Scorus e fazer parte da solução. Acesse scorus.com.br. Eu vou deixar o link e o Instagram @Projeto Scorus na descrição do episódio. Faz a sua inscrição, que leva menos de 1 minuto, e aí com isso você já está fazendo parte dessa comunidade e já consegue calcular a sua pegada na calculadora do site. Você inclui lá informações bem simples, tipo consumo de energia, gás, alimentação, deslocamento, gestão de resíduos. E aí, se e quando você quiser disputar os prêmios do mês, é só fazer a sua contribuição de R$50, mas calma que para os impactados tem cupom de desconto. Usa o cupom COMPACTO20 na hora da inscrição para ter 20% de desconto para os 20 primeiros inscritos a fazerem a sua contribuição. Aliás, deixa eu comentar aqui com você sobre o meu cálculo de pegada de carbono desse mês. Eu tive uma redução imensa, enorme de emissões do mês passado para esse. Cai mais da metade o número de um mês pro outro. Eu acho que eu tô com chances de concorrer à maior redução de um mês pro outro, hein? Vamos ver. Quem sabe eu não trago mais boas notícias em breve aqui. Façam a inscrição de vocês pra acompanhar e participar por lá. E valeu, Scorus, por estar com a gente nesse episódio. Então, bora pro nosso primeiro tópico de hoje. A gente vai começar falando sobre a ilha de energia de 30 bilhões de dólares na Dinamarca. Essa história, ela nasce em um contexto de algo que a gente tá falando repetidamente aqui, episódio depois de episódio, que é instabilidade no mercado de energia global, alta dos preços do petróleo e do gás natural também. Tudo isso acontecendo muito por conta da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Não importa muito o que esteja acontecendo, dependendo da semana, em relação a essa guerra, negociações de paz, tentativas de acordo, a instabilidade no mercado de energia global segue sendo uma constante independente de qualquer coisa. E isso acontece especialmente por conta da dependência que muitos países têm dos combustíveis fósseis, especialmente petróleo e gás natural, como eu comentei. E para tentar reduzir essa dependência, justamente, a Europa está acelerando alguns projetos que ajudem nesse quesito, nesse ponto. E essa ilha de energia entra justamente nessa tentativa, né? É um mega projeto no Mar do Norte que é liderado pela Dinamarca. Tem um potencial de abastecer milhões na Europa, então é um projeto, um mega projeto mesmo, um projeto de larga escala e que tem um custo de 160 bilhões de reais, 30 bilhões de dólares, como eu comentei. É um projeto que ainda está na fase de concepção, mas a ideia
ideia é que ele seja uma plataforma que tenha a capacidade de gerar e distribuir energia eólica offshore. Falando em termos práticos, a gente está falando aqui principalmente de cataventos no mar. Só que numa escala muito grande, com capacidade de abastecer ali o continente da Europa inteiro. E apesar dessa tecla SAP que eu dei ali, né, de cataventos no mar, a ideia, a proposta é que essa ilha, ela não seja um parque eólico tradicional. A ideia é que funcione como um hub de energia e vai reunir eletricidade gerada de outros parques também e vai redistribuir essa energia para diferentes países, um hub mesmo. Então esse projeto ele não funciona só como um parque gerador de energia, ele é uma central de distribuição também. E ele pode redefinir a matriz energética da Europa aí nos próximos anos, nas próximas décadas. E isso é ainda mais interessante quando a gente fala de Europa, porque é um continente ali, é uma região com vários paizinhos, vários nanopaíses que têm as suas redes nacionais e acaba deixando essa rede elétrica fragmentada, muito segmentada. A gente sabe que essa indústria da energia é uma indústria absurdamente poluente e tudo o que a gente faz precisa de energia, então ela está muito, muito entranhada na nossa vida, no nosso dia a dia, como indivíduo, como empresa, como governo, como sociedade de uma forma geral. E ter uma proposta de projeto que tem ali como intuito principal criar dependência energética, se afastar dos combustíveis fósseis e ter uma energia limpa, renovável, que é a eólica nesse caso, como principal geradora, é super importante e um passo enorme para ajudar a reduzir as emissões e a pegada de carbono de um continente inteiro. Eu já comentei que a ideia não é ser um parque eólico convencional, tradicional, mas quando a gente olha para tamanho, capacidade de produção, a gente tem ali o equivalente nessa proposta, né, de a produção, a geração de energia equivalente a 20 parques eólicos convencionais, tradicionais, que é a energia gerada para abastecer uma média aí de 10 milhões de casas. E coloca esse projeto no patamar de um dos maiores projetos de infraestrutura energética do mundo. E para além dessa mega capacidade de geração de energia, o grande diferencial desse projeto está nessa história da distribuição, de ser um canal de distribuição, que acaba trazendo mais integração para essa infraestrutura de geração, de produção de energia. E por que isso é importante? Porque isso ajuda a reduzir custo, e a gente sabe que quando mexe em dinheiro, a coisa fica mais próspera e sustentável no longo prazo, mas também aumenta a eficiência e acaba permitindo ali uma expansão conforme novos parques vão sendo conectados. Então é como se fosse assim, um esquema que dá para plugar e desplugar novos módulos, novos parques a essa grande ilha de energia. E esse movimento da Europa, agora não falando desse projeto em si, mas desse movimento como um todo de se afastar dos combustíveis fósseis, ele está sendo, infelizmente, muito motivado pelas guerras. Ele começou ali em 2022, foi acelerado, né? Ali em 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e ele tinha muito o objetivo naquele momento de começar um processo de reduzir a dependência do gás russo. Vocês devem lembrar das notícias naquela época, né? A Europa tinha uma dependência muito grande do gás natural russo. E esse movimento segue agora de ter independência energética, também motivado pela guerra no Irã, e aí agora mais conectado com petróleo, alta do preço, mas ainda falando de combustíveis fósseis. E dentro desse movimento, desse esforço de independência energética da Europa, o Mar do Norte, ele entra como uma região ali estratégica, um novo polo que tem vento forte, vento constante. Inclusive, a série que eu indiquei pra vocês no episódio passado, A Diplomata, tem uma discussão em determinada temporada, eu acho que mais pro final, sobre exploração ou não de petróleo no Mar do Norte. E aí o drama, a questão que a série traz aqui sem spoilers, é justamente esse, né? Conquistar a independência energética, especialmente do Reino Unido, a série tá falando, depender do petróleo do Oriente Médio ou outros países do mundo, versus continuar explorando combustíveis fósseis, petróleo e continuar poluindo muito com isso. E aí a maioria do posicionamento, da postura dos governos na série, na ficção, é contra continuar a exploração dos combustíveis fósseis. Mas a vida real conseguiu ser ainda melhor, né? E trazer uma alternativa de energia limpa, renovável,
usando essa região do Mar do Norte. Aliás, deixa eu aproveitar e comentar com vocês o que é, onde fica isso, né? Mar do Norte é o Oceano Atlântico, mas é aquele miolinho, é aquela região do Oceano Atlântico que fica entre Reino Unido, Dinamarca, em cima dos Países Baixos e da Bélgica. Aliás, eu fiz essa travessia muitos anos atrás, ali naquela região, saindo de Londres, saindo do Reino Unido e indo para Bélgica, para Bruxelas. De ônibus, eu passei por um túnel que era embaixo do mar. Ali é Canal da Mancha, do ladinho, pertinho do Mar do Norte. E aí é uma loucura, né? É um conceito, assim, completamente absurdo. Surreal. Mas na prática não dá pra gente. A gente só sabe que a gente tá embaixo do mar, mas não dá pra ter isso palpável de maneira nenhuma. Porque, enfim, pela janela do ônibus, o ônibus entra, né? Como se fosse assim num encaixe, numa plataforma, não saberia explicar com precisão. E aí a gente fica vendo ali concreto, não tem muita visibilidade de que a gente tá de fato embaixo do mar. Que pena, se bem que pensando por outro lado, seria um pouco desesperador saber que a gente tá embaixo do mar e ver isso, né? Acho que não ia dar certo. Melhor assim, melhor ver a parede de concreto. Aliás, para não ser mal interpretada aqui e ficar esperando fake news, esse túnel, ele é feito dentro da terra, só que embaixo do mar. Então não é que na volta dele tenha água, em cima dele tem água. É tipo isso. E não é pouca coisa, são tipo uns 40 quilômetros embaixo do mar, assim. Mas como não dá pra ver nada, é tranquilo. Acho que é abstrair. Quem é claustrofóbico, né, ou tem alguma questão com isso, talvez se sinta, bata um desespero. Mas aí chega, eu acho que chega na França, se eu não me engano, aí entram os fiscais, os agentes de fronteira, olham o passaporte para entrada no país. É isso. É incrível, né? As coisas que a gente inventa como humanidade. Assim, o ser humano tem muita capacidade, tem muita criatividade. Bora usar esses recursos e essas habilidades que a gente tem para resolver as nossas crises atuais. Bom, mas voltando para nossa ilha de energia no Mar do Norte, a gente já tem vários países ali daquela região, o próprio Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Noruega, que já têm os seus parques eólicos ali. E aí a ideia é que essa ilha de energia, lembram que eu falei, né, que ela, para além de geração, produção, ela também era um canal de distribuição. Então a ideia é que essa ilha de energia, ela venha com essa intenção de ficar no centro desse sistema, integrar as coisas e trazer mais eficiência e unidade para essas estruturas que já existem, além de implementar novas também. Só que como nem tudo são flores e a gente, enquanto a gente está vivendo, a gente está impactando, claro que isso também tem os seus riscos. Diferentes da exploração de petróleo, de combustíveis fósseis, mas traz riscos, por exemplo, para os ecossistemas marinhos. Claro, óbvio, né? Aliás, o ser humano, parece que a humanidade descobriu o oceano nesses últimos anos, assim, né? E tá, assim como o espaço, aumentando muito a exploração dessa região e fincando suas bandeiras nesse lugar que ainda não era tão explorado pelo ser humano. Aliás, só um parênteses nessa história, a prova de que o mar não era um ambiente muito íntimo dos seres humanos até muito pouco tempo atrás é que essa história, esse hábito de tomar banho de mar, entrar no mar, é muito recente, tem tipo 100 anos. Esse hábito como lazer tem um século ou, no máximo, um pouco mais do que isso. Pelo menos do que se tem registro. A gente sabe que hábitos de povos indígenas tiveram ali a sua história muito apagada. Mas do ponto de vista europeu, o mar era aquele lugar em que se entrava na embarcação, saía lá do outro lado e muitas vezes não se voltava, né? Era esse lugar com criaturas em um lugar muito perigoso. Enfim, não se tinha muito esse conceito de praia, de mar como lazer, tomar banho de mar, etc. Tem um livro que eu já indiquei aqui, que é A Invenção da Natureza, da Andrea Wolff. Ela conta nesse livro a história do Alexander von Humboldt e ela fala um pouco também sobre essa relação das pessoas com o mar e como isso foi mudando muito recentemente. Aliás, esse livro é sensacional, eu vou reforçar a dica aqui. A Invenção da Natureza, Andrea Wolff. Quem sabe o Compacto Podcast não tem um clube do livro? Vamos ver. Ia
ser muito bom a gente ler esse livro juntos, hein? Mas olha só, deixa eu voltar aqui de novo para a história da ilha de energia no Mar do Norte. E aí eu comentei, né, sobre o fato de ele ter riscos para os ecossistemas marinhos, e aí abri esse enorme parênteses aí falando sobre o mar e a nossa relação com ele. Mas ele também é um projeto de investimento muito alto, né? Vocês podem imaginar. E ele também tem uma complexidade técnica que demanda ali uma coordenação entre todos esses países, esses governos envolvidos, mas também com investidores, empresas operadoras do setor privado, então não é nada simples de ser feito. Mas se ele sair dessa fase de concepção e se tornar real, ir para a vida real de fato, essa ilha de energia, ela pode realmente representar ali um símbolo da transição de uma economia que hoje é baseada em combustíveis fósseis, ainda é, para uma economia centrada em fontes renováveis, energia limpa. E no nosso segundo tópico de hoje, a gente vai continuar um pouco nessa região aí do Mapa Mundi e a gente vai falar sobre o Reino Unido, que está obrigando novas casas a terem painéis solares no novo padrão que eles estão propondo, que se chama Future Homes Standard. E essa ideia vem de onde? Qual que é o objetivo dela? Vamos ver se vocês adivinham. Aumentar a segurança energética depois das tensões no Oriente Médio. Trazer soberania para essa região, pro Reino Unido, para esse país. Eu sinto que eu falei isso tanto nos últimos episódios, parece que assim, 3 em cada 4 tópicos do Compacto Podcast fala sobre segurança energética, independência energética. O motivador é ruim, né, que é uma guerra, são as guerras que estão acontecendo, mas o resultado acaba sendo positivo, que é um afastamento dos combustíveis fósseis e um fortalecimento das energias renováveis. Mas enfim, essa determinação, né, ela tá trazendo que essas novas casas, elas devem ser construídas com a geração de eletricidade renovável já acoplada a elas, né? Já no lugar, no local da casa. E também, além desses painéis solares, sistemas de aquecimento de baixo carbono. Quando a gente fala de sistema de aquecimento, a gente está falando, a Europa depende muito, né? Por ser uma região fria, depende muito de aquecedor nas casas. E tem um histórico aí de dependência do gás, e a gente, inclusive, já falou hoje mesmo, né? Mas já vem falando sobre como existia uma dependência do gás natural russo. E aí o início da guerra da Rússia com a Ucrânia já acendeu um alerta, já começou a fazer essa região se mobilizar para mudar esse cenário. E aí uma alternativa que surge a esse gás são bombas de calor que funcionam com eletricidade ao invés de gás, e elas acabam sendo mais eficientes. O nome que não é muito bom, né? Eu não sei se eu gostaria de ter um sistema de bomba de calor na minha casa. Tem que trabalhar esse naming aí, fazer um rebranding dessa ferramenta, desse recurso. Mas aqui a gente tá falando muito de eletricidade, né? Tanto ali na questão dos painéis solares, quanto nessa própria bomba de calor. Porque a gente tá falando de recursos, estruturas que funcionam através de eletricidade. Diferente dos aquecedores, por exemplo, que eram através de gás natural. Eu já comentei aqui, né? O próprio Al Gore fala no treinamento do Climate Reality que eletrificar é a melhor forma, é uma ótima forma de acelerar a transição energética, porque é como se a gente pudesse, tendo os sistemas eletrificados, a gente pudesse plugar e desplugar o tipo de fonte de energia que a gente quer. E acaba podendo optar por fontes renováveis, como as solares, a eólica. E aí, para além dessa questão de soberania, de aumentar a segurança energética do Reino Unido nesse contexto, a gente também está falando de dinheiro aqui. O governo britânico, ele está estimando uma economia de R$5.700 por família por ano na conta de energia. É um valor bem significativo, mais de 5 mil, quase 6 mil reais por ano por família, por conta dessa troca de fonte de energia. Tá, vai ter o custo do equipamento, das placas fotovoltaicas, né, dos painéis solares, da instalação, etc. Esse custo está embutido e tem que ser considerado, mas a tendência é que isso se pague muito no curto prazo, muito rapidamente, e logo passe a gerar economia e a tornar esse investimento justificável, pagado,
com resultados financeiros positivos. E aí, para além de segurança energética, economia financeira, essa nova medida também está prevendo uma diminuição de 75% nas emissões de carbono vindas dessas fontes de geração de energia, consumo de energia das casas. Então a gente tem aí um terceiro fator positivo que vem dessa medida. O primeiro é garantir soberania energética para um país, que é o Reino Unido. O segundo é economia financeira para as famílias e o terceiro é diminuição de emissões de carbono, de gases do efeito estufa. E o Ed Miliband, que é secretário de Energia do Reino Unido, ele comentou que a guerra com o Irã demonstrou mais uma vez que a busca por energia limpa é fundamental para a segurança energética do Reino Unido. Para que o Reino Unido possa fugir, possa escapar da indústria dos combustíveis fósseis, que é uma indústria que o Reino Unido não controla. E aí, para facilitar a adoção dessa medida, dessa nova lei, o Reino Unido vai começar a vender em lojas nos próximos meses painéis solares de baixo custo, baratos e também de fácil instalação. Importante, né? A gente sempre fala aqui, eu comento eventualmente sobre como mudança de hábitos, implementar novas estruturas exige processo, intenção e facilitação para que as pessoas de fato comprem essa ideia e implementem o que está sendo determinado. Enfim, para que mudanças aconteçam, tem que criar legislação, mas também tem que facilitar que ela seja implementada. E aí, como tudo tem o seu contraponto, né? Tem os seus dois lados. O contraponto nesse caso aqui, dessa nova legislação, essa nova regra do Reino Unido, está sendo trazida pelo Partido dos Conservadores, que acredita que o governo deveria, ao invés de fazer isso, emitir licenças para novos campos de petróleo e gás. Aonde? No Mar do Norte, olha aí. A vida real e a ficção aí se entrelaçando. Eu acabei de falar no tópico anterior sobre a diplomata e isso ser uma questão, um drama ali, em determinado momento da série. Mas a boa notícia em relação a esse contraponto é que o ministro da Energia já comentou que não vai aceitar que a exploração de mais poços seja a solução para reduzir as contas de energia e gerar essa independência energética para o Reino Unido. Aliás, deixa eu aproveitar que a gente está falando de Reino Unido e trazer um nanotópico aqui, que é os indícios, né, de que a primavera começou mais cedo no Reino Unido esse ano. E isso mostra como as mudanças climáticas e os efeitos dela, né, desse aquecimento global, estão avançando. O Nature's Calendar trouxe alguns dados que estão sendo monitorados desde os anos 2000, então aí 20 e poucos anos. E 2026 está mostrando recordes em vários desses indicadores que eles monitoram, tipo flores, floração acontecendo mais cedo, reprodução de aves, desova de rãs, aparecimento de borboletas, e isso está acontecendo não só no Reino Unido, mas também na Holanda. E isso à primeira vista, bom, claro que a gente entende que isso não é bom, né? Porque as coisas não estão acontecendo como aconteceram nos últimos anos, durante muito tempo. E isso já é um mau indício pra gente. Mas quando a gente olha o impacto na prática disso, não é só, a natureza tá desequilibrada. Isso traz um descompasso muito prático no ecossistema, porque uma espécie depende da outra. Então, trazendo aqui um exemplo bem direto, né? Quando nascem filhotes de aves, por exemplo, e aí a gente tá vendo ali que a reprodução de aves antecipou um pouco esse ano. Precisa ter alimento para essas aves. E aí precisa acontecer em uma época que tem muita disponibilidade de lagarta, por exemplo, porque é o principal alimento desses filhotes. Então, assim, tá tudo sincronizado. Era para estar tudo sincronizado e tudo é interdependente. Então, para além do desequilíbrio óbvio, isso traz um descasamento do ciclo natural das coisas, né? Então, temos aí fortes indícios de que a primavera, através de alguns indicadores, começou mais cedo no Reino Unido esse ano, e isso tem os seus impactos.
Indo para o nosso último tópico de hoje, a gente vai falar sobre o possível fim da escala 6x1 e o que isso tem a ver com sustentabilidade. Bom, eu não preciso explicar o que é essa proposta, né? Isso tá nas notícias o tempo todo, então tá todo mundo ciente que existe essa proposta, essa possibilidade da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, e isso traz, claro, um benefício mais óbvio e mais direto, que é o aumento da qualidade de vida das pessoas, trazendo mais tempo não só para lazer, mas para fazer a vida funcionar, né? Tarefas domésticas, resolver questões fora do trabalho, vida pessoal, descansar também, além de lazer. Então, nesse primeiro ponto, a gente está falando de uma questão mais conectada ao social. E claro que essa questão, ela não se resume a isso, ela é muito mais complexa, envolve economia, envolve sistema econômico. Eu não quero de maneira nenhuma reduzir ou simplificar essa questão aqui, mas a gente vai falar sobre ela sob o ponto de vista da sustentabilidade e também um olhar ambiental para isso, que é o tema, a proposta do nosso podcast. Mas antes de a gente falar sobre impacto ambiental, o que isso tem a ver com sustentabilidade, deixa só eu abrir um parênteses aqui, porque eu falei sobre sistema econômico, né? E eu acho que encaixa falar sobre movimentos que propõem novas formas de modelo econômico. Inclusive, tem um movimento que é bem conhecido no mundo todo nessa área, que é a Donut Economics, Economia Donut em português, que é cliente da Compacto, inclusive, que propõe, através ali de um gráfico, né, de Donut, por isso o nome, o que a gente precisa como sociedade para ter qualidade de vida e uma vida com mais igualdade e equilibrada entre todos, e o que em termos de recursos naturais o planeta Terra consegue nos dar. E aí um spoiler aqui adiantando, dá para viver bem com o que o planeta consegue nos dar. Esse movimento, essa organização propõe exatamente isso. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Porque, de novo, né, falando do ponto de vista ambiental, impacto ambiental, uma jornada de trabalho menor significa menos atividades poluidoras, como meio de transporte, por exemplo. Porque, claro, mesmo que as pessoas saiam nesse dia que elas vão ter livres, não vão ser todas, porque não vai ser mandatório, não vai ser obrigatório, como na escala 6x1, e vai ser geralmente para atividades ou de lazer ou tarefa doméstica, que costumam acontecer mais perto de casa. É diferente do trabalho que a maioria das pessoas, a gente sabe, mora longe dele e se desloca todos os dias por grandes distâncias. A gente sabe que, falando do total da população brasileira, poucas pessoas conseguem e têm o privilégio de trabalhar muito perto de onde moram, de morar muito perto do seu trabalho. E menos pessoas se deslocando, reduzindo a obrigatoriedade desses deslocamentos diários, pelo menos em um dia, pode ser um caminho para diminuir a sobrecarga que a gente tem dessas atividades que são muito poluentes. É só a gente pensar, fazendo um paralelo aqui, não sei se vocês lembram o que aconteceu na pandemia. A gente teve ali alguns pontos bem importantes relacionados à natureza. Parecia que a natureza estava se manifestando, né? Teve uma história de um céu mais limpo, porque a poluição diminuiu, e até o Himalaia ficou visível para a Índia. Uma água muito mais clara, muito mais limpa e transparente nos canais de Veneza, e aí vida marinha aparecendo, né? Tanto em Veneza quanto em outras partes da Itália, com golfinhos. No Rio de Janeiro isso aconteceu também. Teve uma história de cabras selvagens no País de Gales. Geralmente as pessoas sobem as montanhas para fazer turismo e ver esses animais, e na pandemia, né, como tava todo mundo dentro de casa, aconteceu um movimento contrário. Então a gente teve ali um ar mais limpo, um céu mais limpo, água mais limpa também, e isso trouxe mais biodiversidade e menos emissões também. E eu não tô falando aqui que a redução da jornada de trabalho no Brasil vai ter esse mesmo efeito, claro que não. Mas esses fatos, esses acontecimentos mostram como o nosso impacto é direto e é visível no meio ambiente. E aí uma ação combinada com outra e mais outra e outras dezenas de ações pode ter efeito, além de trazer, claro, mais qualidade de vida e dignidade para o dia a dia das pessoas. E no nosso Descompacta de hoje, eu vou deixar aqui de novo a indicação do livro A Invenção da Natureza. Eu já indiquei esse livro no Compacto Podcast, eu comentei, mas foi lá no início. Inclusive, eu tava bem gripada no dia que eu gravei esse podcast, eu não conseguia falar Alexander von Humboldt, tava muito fanha.
E eu acho que muita gente nova chegou nesse meio tempo e é um livro maravilhoso. Então fica aí a indicação do A Invenção da Natureza, da Andrea Wolff, que conta a história desse naturalista que nos ajudou a conceber esse conceito de natureza como a gente conhece hoje. E vou deixar aqui também a dica de usar o cupom COMPACTO20 no scoros.com.br para se inscrever, calcular sua pegada de carbono e, se quiser, quando quiser, competir com a gente também por lá. Tudo isso vai ficar também aqui na descrição do episódio. E hoje a gente falou sobre a ilha de energia da Dinamarca, no Mar do Norte. Novas casas vão precisar ter painéis solares e aquecimento de baixo carbono no Reino Unido, a primavera chegando mais cedo também no Reino Unido e a escala 6x1 e o que isso tem a ver com sustentabilidade. Não esquece de seguir e se inscrever no Compacto Podcast se você tá ouvindo no Spotify ou no YouTube para ser avisado toda vez que sai episódio novo. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto, com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Veja, Um Só Planeta e Projeto Colabora.